Ei, gente, tudo bom? Bem-vindos ao quarto dia da websérie Como Lidar com Críticas. E eu vou chegar até mais pertinho de vocês, porque hoje é praticamente um testemunho. Eu quero compartilhar com vocês as críticas que eu mais recebi e ainda recebo. Cada uma, colega, fica até o final, tá bom? Porque a última... Vocês vão respirar profundamente assim junto comigo e vão refletir um pouco antes de fazer alguns comentários, tá bom? Fica até o final, prometo, lá no último exemplo que eu vou dar, tá bom? Eu quero falar sobre as críticas que eu já recebi, não todas, vou selecionar, porque isso começa desde quando a gente nasce, é inevitável. Mas eu me lembro quando eu era criança, que os apelidos que eu mais recebia na época era poste, Olivia Palito, linguiça, porque eu sempre fui alta, né? Eu sempre era a última da fileira, se não era a última, eu era quase a última. Eu fiquei adolescente, eu já calçava 39, 40, então assim, eu sempre fui grande. Então, isso era um motivo de bullying, na época não tinha esse nome, mas eram as críticas que eu recebia naquela fase, quando eu era criança, para adolescente. Na adolescência em si, eu nem destacaria críticas que eu recebi, porque eu era tão autocrítica que eu nem destaco crítica dos outros não, eu já me bastava. E eu até quero aproveitar para trazer esse conceito aqui durante essa websérie, porque algumas pessoas talvez estejam assistindo e falando assim, talvez eu não recebo tanta crítica assim não, mas não tenha se percebido tamanha autocrítica que esteja se fazendo. Eu brinco que você pode ser o seu melhor amigo ou ser um crítico. Isso faz toda a diferença na sua trajetória. Eu era tão perfeccionista, tão crítica, que eu tirava toda a energia daquilo que eu poderia fazer com as insatisfações que eu vivia para ficar me culpando. Tem gente que não precisa de ninguém para poder empurrar lá no fundo do poço. Tem gente que pula lá de ponta. Espero que não seja você essa pessoa. Espero que de repente, se agora eu comentando sobre isso, você esteja percebendo que você esteja sendo tão autocrítico assim, que você possa caminhar para o equilíbrio, para o caminho do meio, que foi o caminho que eu escolhi para mim. Hoje eu não me considero mais tão autocrítica, eu me considero uma pessoa reflexiva, ou seja, se acontece alguma coisa fora do meu agrado, eu não fico mais me culpando, procurando culpados ou fazendo tantas críticas para mim mesma. Eu apenas reflito o que poderia ter sido melhor, o que eu poderia fazer de diferente, executo e vida que segue. Se possível, ainda me elogio, ainda falo assim, olha, foi melhor do que da última vez. Porque se nós não formos nossos melhores amigos, ninguém é. Tudo é de dentro para fora. Tudo que vale a pena, que é profundo, que realmente vai fazer diferença, é de dentro para fora. Aí passa dessa fase de infância, adolescência, autocrítica, vamos para uma fase assim um pouco mais jovial da minha vida, fase de namorados. Menina, se tinha uma crítica que eu recebia dos namorados e das famílias dos namorados, era que eu trabalhava demais, ou que eu estudava demais, que eu me dedicava demais às coisas que eu fazia. E eu ficava me perguntando, gente, mas será que isso não era para ser uma qualidade, não? O povo hoje em dia tá tão preguiçoso, o trabalho tá tão difícil para todo mundo. Se a pessoa não estuda, a pessoa critica. Se a pessoa estuda demais, a pessoa também critica. E eu ficava refletindo sobre aquilo. E eu refletia mesmo, sabe por quê? Eles ainda usavam para mim alguns exemplos do tipo... Olha, fulano de tal não é assim. Aí pegava um outro casal. Fulano de tal não se comporta assim. Ó, fulano de tal que fazia assim, ó, ficou sozinha na vida, tá? Me ameaçavam, tá? Por isso que eu levava em consideração. Eu não conseguia encontrar uma pessoa que eu pudesse falar assim, não, fulano de tal também é assim, né? Para eu poder me sentir, de repente, pertencendo a um grupo. E como é importante você se sentir parte de um grupo. E eu reforço o lado positivo da internet de poder superar a barreira geográfica e nos aproximarmos em termos de grupos, mesmo à distância, de interesses em comum. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você conheça uma pessoa que você tenha grande admiração por uma pessoa que pratica o fisiculturismo, que compete.
Só que você mora num local que não tem isso, não tem competição, não tem nenhuma pessoa que pratica isso. Se você tentar fazer isso, você vai ser quase apedrejado, você vai parecer um ET. E não é porque isso é uma coisa fora do comum, é porque isso não é praticado por aquele grupo naquele momento. Se de repente você for para um ginásio que esteja tendo um campeonato de fisiculturismo, ET vai ser a pessoa que entra lá e nunca malhou na vida. Naquele dia essa pessoa vai se sentir um ET. E está tudo bem por isso. Um outro exemplo, vamos supor que você é vegano, só que a sua família é completamente carnívora. Nossa, eles vão falar, vão tentar te convencer, vão te julgar e tudo mais. Gente, tá tudo bem por isso. Então, uma dica que eu dou pra vocês que se sentem diferentes, que se sentem muitas vezes os patinhos feios aí da história, procurem, já que hoje nós temos esse recurso chamado internet, a se identificar com grupos que têm o mesmo objetivo que você, porque existem muitas pessoas no mundo com interesses iguais, eles só não são talvez seus vizinhos, né? Tá, e aí com relação a essa questão do relacionamento, das famílias, as pessoas comentando sobre isso, sobre esse meu comportamento que eles criticavam muito na minha frente, descaradamente, e eu achava que era uma vantagem, eu ficava pensando e eu respondia da seguinte forma: gente, vamos pensar comigo. O que vocês estão questionando não é uma característica física minha, é algo comportamental, mas é até um traço de personalidade minha, assim, né? Que mesmo eu trabalhando em terapia, não mudou, faz parte da minha essência. Se Deus me fez assim, por que isso deveria ser algo errado? Ou melhor, se fosse para todo mundo ser igual, não era mais fácil Deus ter uma máquina de xerox e ir fazendo um igual atrás do outro? Poxa, o nosso pai se deu o trabalho de fazer um por um e não fazer nenhum igual ao outro. Mas os gêmeos? Tá, os gêmeos univitelinos, talvez eles sejam muito parecidos mesmo, parecendo que são efetivamente um xerox. Mas se você conhece algum casal ou algum irmão gêmeo, você vai perceber que ele tem uma grande diferença de traços de personalidade. Que mesmo assim ele não é um robô, ele não é um xerox, ele é uma outra pessoa mesmo que a aparência pareça ser igual. Então eu acredito, eu e essa aqui, que Deus nos quer diferentes e que aquilo que muitas vezes usam como deboche ou como crítica com você mesmo, pode ser muitas vezes o seu grande diferencial. Talvez aquilo que parece ser mais estranho para algumas pessoas seja o que mais te destaca enquanto pessoa. Eu vejo que para mim foi assim, mas para isso eu precisei de filtrar o que as pessoas falavam, usar o bom senso, pedir discernimento, sabedoria de Deus para poder conduzir, poder me conhecer melhor, trabalhar o autoconhecimento e sempre buscar o equilíbrio. Porque eu não preciso morrer do jeito que eu nasci. Não é você falar, não, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou continuar assim para sempre. Síndrome da Gabriela. Não, você pode ir melhorando, evoluindo no decorrer da sua vida, mas porque você quer, porque é uma decisão sua, porque você sente essa necessidade, você sente esse movimento de dentro para fora, e não porque de fora para dentro estão te obrigando, estão querendo que você seja alguma coisa que Deus não fez você para ser aquilo ali. Consegue perceber? Então eu vou aproveitar e colocar alguns questionamentos do tipo: por que eu não posso ter um peso menor, mais saudável, comparado à minha família, que são todos obesos? Por que eu, de repente, não posso fazer um intercâmbio em outro país só porque minha família sequer jamais saiu da mesma cidade? Por que eu não posso, de repente, casar um pouco mais tarde ou bem mais cedo só porque os meus amigos ou as minhas amigas não estão tendo esse tipo de comportamento? Por que eu não posso fazer uma grande festa de casamento ou não ter uma grande festa de casamento ou sequer fazer algum tipo de evento, algum tipo de aniversário só para dizer que está fazendo, sabe? Por que toda essa obrigação?
por conta, muitas vezes, daquilo que eu expliquei, do efeito manada, da sensação de pertencer a um grupo. Então eu quero plantar essa sementinha dentro para que você possa refletir o quanto disso é uma cobrança sua ou é uma cobrança externa. E aí eu também quero, aproveitando esse gancho e esse assunto aí de namoros, e comentar sobre um exemplo, né, uma experiência de vida que eu tive, que foi o seguinte. Eu fiz faculdade em Minas, eu morei lá durante os 4 anos e meio, e na cidade onde eu morei, não tinha essa coisa assim de musculação, isso também tem mais de 10 anos, né? Não tinha essa onda fitness que tem hoje em dia. E eu tinha um namorado na época que a primeira vez que eu entrei na academia lá do local, e ele era de lá, e eu fui fazer musculação, só tinha homem na sala de musculação, e ele falou assim: o que você tá fazendo aí? Eu falei: tô malhando, né? Porque eu comecei a malhar desde os 15 anos. Não vai malhar não. Eu falei: mas por que não? O que aconteceu? Eu falei assim: será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Ele: não, porque musculação é pra homem. Eu falei: what? Quê? Aí ele: não, olha só ali pra sala de musculação, só tem homem. Eu falei: não, deve ser o horário, né? Eu ainda tentei assim, argumentar. Não, porque só tem homem, que não sei o que e tudo mais. Pois bem, eu entendo, tá? Eu juro que eu entendo e que eu respeito. Aquela pessoa naquele momento, para estar se posicionando daquela forma, não tá fazendo isso para comprar uma briga à toa. É uma história de vida por trás disso, é uma questão cultural da região e familiar, é uma questão de preconceito a respeito de um determinado assunto, imprints de experiências pessoais passadas, enfim, tem uma história por trás disso. Ninguém enche o saco sem querer, entendeu? Então eu entendi, tá? Eu entendo que a pessoa deve ter os seus motivos, respeito grandemente a opinião das pessoas, mas presta atenção nessa parte. Não é porque eu respeito que eu tenho que concordar e acatar, certo? Algumas pessoas se esquecem disso. Eu vou dar um exemplo para ficar bem simples. Vamos supor que nós tenhamos time de futebol diferentes, né? Você torce para um time, eu torço para outro. E você insiste em me convencer que o seu time, ou partido político, ou religião, é isso, é aquilo e tudo mais, e eu vejo quanto você realmente acredita nisso, sabe? Eu respeito, mas não é porque eu respeito e aceito que você acredite nisso que para concordar com você eu tenho que mudar meu time de futebol, meu partido político e minha religião. Isso não é necessário, mas parece que algumas pessoas acham que para elas se sentirem respeitadas, você tem que concordar com elas. E eu acho isso muito engraçado, para não falar outra coisa, né? Porque eu vejo algumas pessoas discutindo, perdendo muita energia para uma coisa que não vai mudar. Cada pessoa é uma, cada opinião é uma, cada país é uma cultura, cada época, né, de mundo é um tipo de cultura também. E não tem como você querer que todo mundo concorde com você o tempo todo. E pior, quer que a pessoa mude só pelo fato que você acha que você tem os melhores argumentos para convencer que você está certo. Interessante, né? Parece uma coisa assim tão irracional falando assim, mas é o que a gente vê aí pelo lado de fora. Olha quanta fofoca, quanto bate-boca, quanta briga. Se você ligar na televisão, na Câmara, isso, dos deputados, esse tipo de coisa. Gente, um dia meu marido ligou, só tinha confusão, gritaria, ninguém focado em resolver a situação. Todos querendo discutir quem estava mais certo ou errado. Eu falei: não dá pra mim não, nosso tempo é muito precioso, nossa energia, ela é muito preciosa para você ficar perdendo com qualquer coisa. Por isso que eu uso aquele mantra: nunca gaste uma gota de saliva com uma pessoa que não quer mudar. Deixe para você usar essa energia para aquilo que realmente possa repercutir um efeito. Aí mas o que eu faço se a pessoa ficar teimando, insistindo que o dele é melhor que o o que você faz? A egípcia, você faz como? Você coloque um leve sorriso no seu rosto,
Não precisa ser assim, não, sabe? Um leve sorriso assim, chique, elegante. Balance a cabeça com um ar de afirmação, para que a pessoa ache que você esteja concordando com ela mesma, que é a nível inconsciente. Você olha nos olhos e faz assim, ó. A pessoa tá falando assim com você: ai, meu time é muito melhor que o seu, meu partido, minha religião é muito mais correta do que a sua. Você faz assim, ó. Discute não, colega, faz isso sua vida não, por favor, porque aí o negócio vira uma bola de neve. Aí vem outro mantra que eu sempre falo também: nunca se justifique, os amigos não precisam, os inimigos não acreditam. Combinado assim? E eu acredito que mesmo convivendo com tantas críticas, porque de uma maneira geral, se eu fosse olhar assim para o meu passado, eu sempre me vi um pouco fora da curva, sempre questionando muito as coisas, nunca aceitando ir com a maioria assim de graça, sabe? Então eu sempre fui muito criticada. Ah, porque todo mundo bebe, eu não bebia. Porque todo mundo faz isso, eu não fazia. Porque todo mundo não sei o quê. Não era querer aparecer ou ser diferente. Era apenas refletir antes de agir. Será que eu preciso fazer isso porque todo mundo faz esse tipo de coisa? Então, assim, eu sempre fui um pouco mais reflexiva, mas eu acredito que eu consegui melhorar essa situação de lidar com críticas mesmo. Foi quando eu me conheci melhor, foi através das experiências. Graças a Deus, após os meus 30 anos, que idade abençoada, eu fiquei mais tranquila e mais segura. Quer dizer que eu sei fazer, que eu saiba fazer isso com maestria? Não, estou em constante crescimento e aprendizado. Posso errar, com certeza ainda erro pra caramba, mas se eu não tivesse chegado a um patamar que eu considero razoável em lidar com críticas, eu jamais estaria aqui conversando com vocês. Por quê? Porque eu iria pensar, gente, eu vou postar uma foto minha. Será que tá bonita? Será que as pessoas vão gostar? Nossa, eu vou fazer um stories. Será que as pessoas gostam da minha voz? Será que as pessoas gostam do meu brinco? Será que as pessoas estão criticando o meu rosto? Será que não sei o quê? Nossa, eu vou falar sobre tal coisa. Nossa, eu vou levar meu filho na academia para malhar comigo. Será que as pessoas não sei o quê? Será que se você vive o tempo todo perguntando o que as pessoas estão pensando, se a insegurança chega a ter essa proporção, cuidado, porque talvez você não esteja vivendo a sua vida e sim a vida do outro. E eu fico pensando, gente, como deve ser a vida dos famosos, sabe? Porque o famoso, assim, ele foi na padaria, todos os jornais começam a falar sobre a vida dos famosos. E às vezes as pessoas que não estão tendo o nível de exposição que os famosos têm, porque quanto mais exposto você fica, quanto mais visibilidade você tem, mais as pessoas se sentem no direito, eu não entendo o que acontece, de manifestar opiniões, de comentar sobre a vida alheia. Eu acho que elas se sentem pertencentes a uma maioria e se sentem escondidas, e elas se sentem no direito de falar qualquer coisa. Coisa que se ela tivesse ali sozinha andando na cara a tapa, talvez não falaria. Mas escondida dentro de um grupo, às vezes fala. E às vezes a pessoa acha assim, não, mas se a pessoa está se expondo, mas se fulano está famoso, é porque ele quer isso. Não! Se a pessoa é famosa, se ela tem um grau de exposição, talvez é porque profissionalmente esteja atrelado ao que essa pessoa faz no seu trabalho. Não que ela esteja pedindo esse tipo de coisa. E também não é meu objetivo aqui discutir esse tipo de coisa. Só estou afirmando que ninguém tem o direito de pegar o dedo e enfiar lá na ferida, lá dentro do olho da pessoa. Ninguém tem esse direito. Nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E aí, falando sobre esse assunto, já caminhando pro final do vídeo, tá bom? Eu sei que tá legal, mas calma. Eu queria comentar com vocês, deixei até anotadinho aqui, algumas das críticas que eu acabo ainda recebendo com uma certa frequência. Lembra que é a última, aguarde, tá bom? E como eu lido com isso e como vocês também podem usar isso como exemplo na vida de vocês, tá bom? Eu percebo que muitas pessoas que estão em processo de emagrecimento, quando parece que estão mudando seus hábitos, elas recebem críticas, sabe?
E eu já senti isso na pele, ainda sinto em alguns momentos, mas no início era bem mais frequente. Eu me lembro quando uma vez, namorando, minha namoradeira, brincadeira, eu namorava com um rapaz da capital, de Vitória, e eu malhava, mas assim, eu tava numa fase meio afastada, sabe, da academia, malhando muito pouco, fazendo mais aeróbico e tal. E aí eu fui pra Vitória no feriado. E aí nesse feriado, aqui na minha cidade, lá não era. Aí eu fui, na época meu namorado me falou o seguinte, olha, como aqui não é feriado, você pode vir, eu vou trabalhar normal, depois eu vou pra academia, você vai fazendo as coisas junto comigo, tá bom? Falei, beleza. Como em Vitória as academias são mais chiques, tem mais pessoas, parece que as pessoas assim vão quase para um desfile de modas. E falei, nossa, eu vou pegar a roupa mais bonita que eu tenho para poder ir pra academia. Igual para esse pessoal que sai do interior e vai pra capital, tipo eu. Aí os rural na capital, eu sempre brinco lá em casa. Aí eu fui e comprei um macacão todo bonitinho, tem esse macacão até hoje. E fui pra academia. Esse namorado na época, ele não malhava com o personal, mas tinha um instrutor que ele tinha grande admiração. E aí ele chegou na academia e tinha uma roda de amigos, eu cheguei junto com ele, entrei nessa roda de amigos e nessa roda de amigos estava esse instrutor que ele gostava muito. O cara era bem sério, sabe? Ele não era aquela pessoa assim, risonha e tudo mais. E aí quando eu cheguei, eu olhei pra ele assim, rindo no sentido assim de cumprimentar, ao invés de ele me cumprimentar, sabe o que ele fez? Ele veio com a mão assim, pegou aqui no meu tríceps, aqui. Quem trabalha, quem já foi nutricionista, conhece esse aparelhinho aqui, ó, o adipômetro. Ele fez com o adipômetro, ele fez com a mão como se fosse um adipômetro do meu corpo. E falou assim comigo, no meio de todo mundo, gente, eu não perguntei, eu não pedi, ele falou assim, você é uma bela de uma falsa magra, hein? O que é uma falsa magra, gente? A falsa magra é a pessoa gorda, né? E ele me chamou isso perto dos amigos do meu namorado, eu igual a capial, gente, eu morri de vergonha. Eu só consegui sorrir assim, falei assim, você acha? Me passa uma série então pra poder melhorar isso. Minha vontade era de chorar, mas eu mantive, né, a postura e tal. Gente, eu saí daquele lugar e só pensava o seguinte, eu vou malhar de hoje até o último dia da minha vida e vou voltar aqui pra falar com essa pessoa assim, quem era aquela falsa magra que você falou mesmo? Eu tô brincando assim, mas tô falando sério. Quando eu saí daquela academia, eu liguei pra minha academia aqui da minha cidade e falei assim, olha só, quem é personal aí, pelo amor de Deus? Tá, fulano, pode marcar aí, segunda-feira eu quero conversar, quero começar. Daquele dia até hoje, eu nunca parei de malhar. Nem quando eu tive o Enzo, 15 dias eu parei, nem viajando e tudo mais. Claro que eu não faço isso o tempo todo pensando nisso. Eu só tô querendo dar um exemplo de que algumas pessoas são sem noção mesmo, comentam sem você estar pedindo, e já que elas fizeram isso, repetindo o mantra, tudo que me acontece me favorece, eu gostaria que vocês pudessem tentar assim, extrair alguma coisa de bom daquilo ali. Tá, já que aconteceu, em vez de eu ficar ali chorando, ele me chamou de não sei o que, me traumatizou, pega isso e converte em energia para que você possa ter uma grande motivação de mudança. Então essa foi uma crítica que eu recebi e que eu guardo ela com muito carinho mesmo. Hoje em dia eu até agradeceria essa pessoa, porque talvez se ele não tivesse falado isso comigo, eu não tivesse engrenado no treino como eu engrenei naquela época. E aí eu quero compartilhar uma segunda crítica que eu ainda recebo, às vezes com alguma frequência na internet. Eu já comentei com vocês que eu tenho, né, o método de emagrecimento com equilíbrio, baseado na minha experiência pessoal e profissional, chamado Desafio Nutriência Comérium. E quando eu criei esse método, ele acontecia pelo Instagram, as tarefas e as lives, e também um grupo de apoio pelo WhatsApp. E eu fazia tudo. Eu fazia postagem, eu fazia inscrição, recebia pagamento, eu organizava, adicionava. Eu não sei como é que eu consegui fazer isso com o menino pequeno, porque o desafio começou quando meu filho nasceu. Então, até eu conseguir colocar o desafio no site, fazê-lo de uma maneira mais organizada, eu fazia tudo, então eu estava muito presente em todos os momentos, mas eu sabia que se eu continuasse daquela forma, o desafio ia acabar, porque eu não ia conseguir sustentar aquilo com o Enzo crescendo, demandando mais da minha atenção.
E o fato é que o desafio mudou. Hoje em dia ele acontece no site, as pessoas gostam muito, uma maneira muito mais organizada. Temos uma monitora que auxilia o grupo, muito bem treinada, com muito amor, com muita luz e funciona muito bem. Mas você acredita que de vez em quando eu recebo a seguinte crítica? Ai, eu já participei do desafio da Iessa quando ela estava todos os dias no grupo e agora eu não gostei porque ela não está mais. Toma, é uma crítica construtiva, tá bom? Eu recebo, né? Vamos falar assim. Só que eu preciso que vocês lembrem que o mundo está em constante mudança. Essa mudança profissional que eu fiz no desafio foi justamente para que ele pudesse perpetuar. Se fosse daquela forma, eu não teria conseguido manter. E é uma coisa que eu não vou voltar para trás conscientemente, porque senão eu não estaria aqui nesse momento com vocês. Eu estaria lá, até agora, respondendo um por um. E eu quero que essa onda de pessoas que estão conseguindo alcançar os resultados cresça cada vez mais. Aí eu fico me perguntando... Gente, será que as pessoas não entendem que as coisas estão mudando, crescendo, evoluindo, melhorando? Ou também fico me perguntando, será que as pessoas estão realmente focadas em ter seu resultado? Porque a minha vontade era perguntar assim, peraí, fulano, você quer bater papo com a minha pessoa? Ou você quer ter resultado? Olha quantos resultados todos os dias as pessoas têm. E as pessoas, algumas poucas pessoas falam, poxa, mas aí você não está mais no grupo todos os dias. E olha que isso está bem explicado no site, que o grupo de WhatsApp é um grupo de apoio. O desafio não é um grupo do WhatsApp, o desafio é um produto muito mais elaborado, muito mais completo do que aquilo ali. Mas estou compartilhando essa situação aqui para vocês porque às vezes na rede social a pessoa só vê o quê? Os bons resultados, as pessoas elogiando, esse tipo de coisa, mas existem críticas também, e eu sempre filtro mesmo, presta atenção, quero continuar melhorando, só que não dá pra pegar uma coisa que ficou no passado, a gente tem que olhar o quê? Pra frente, sempre em termos de crescimento. E uma outra crítica que eu ainda também recebo muito, que eu nem acho que é crítica, eu acho que é mais uma opinião. Para quem me acompanha em rede social, eu moro praticamente em 2 cidades. Hoje eu fico mais em uma porque meu filho agora tá na escolinha, esse tipo de coisa. Mas às vezes eu vejo a pessoa falando assim, nossa, essa coitada de você, né? Assim, ficar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, fazendo mala. Mas eu adoro isso. A minha avó trabalhava em circo. Eu tenho um sangue de cigana mesmo aqui, ó, nessa veia aqui. E meu marido também super curte. Então eu vejo que algumas pessoas vêm falar algumas coisas, assim, achando que a gente está sofrendo e querendo ajudar, mas assim, pessoas diferentes pensam de maneiras diferentes. E para fechar, para você que esperou até o final, aguente essa, tá bom? No final do ano passado, se você quiser, inclusive terminando aqui lá no meu Instagram, na minha rede social, Nutri_Iessa, eu postei uma foto no dia 17 de dezembro de 2018, que eu fiz uma sequência, eu nem terminei, vou voltar a terminar e vou fazer tipo esse webinário aqui, bem bacana, tá? Sobre a minha trajetória de vida, sobre a minha experiência com a compulsão alimentar, anorexia, com alguns aprendizados que eu tive durante a vida. E eu compartilhei isso simbolizando que eu entendo o que vocês sentem, eu me sinto pronta e capaz para poder ajudar você que também passa por isso. E acima de tudo, estou bem resolvida com isso. E aí eu tinha prometido enviar essa foto do antes, porque digamos que em rede social, da maneira como é hoje, isso não acontecia antes, né? Quando eu vim para a rede social eu já estava curada, vamos falar assim. Então eu estava devendo essa foto do meu antes. Então eu coloquei lá no grupo Fidelidade do Desafio Nutri_Iessa Comera essa foto. Inclusive foram as meninas do grupo que fizeram a montagem, eu achei legal, fui e postei. Nessa postagem eu escrevi assim, vou começar a falar sobre a minha experiência e tal. Eu não falei sobre se eu estava mais bonita, se eu estava mais feia, se eu estava como eu estava, e muito menos pedi opinião. Eu só estava ali mostrando uma fase da minha vida e eu ainda estava fazendo isso até profissionalmente falando, sabe? Vocês acreditam? Pode ir lá para ver, tá bom? Que algumas pessoas comentaram embaixo da foto: olha, eu acho que você estava mais bonita na primeira foto, ou seja, quando eu tinha compulsão alimentar. Eu estava mais acima do peso, sim,
Mas eu não tava colocando antes e depois do peso, e sim da compulsão alimentar, daquela doença que eu tinha e que, graças a Deus, hoje eu não tenho mais. Eu acho que a pessoa não leu, as pessoas não leram e colocaram assim: nossa, mas você estava mais bonita antes. Olha, não é por mal não, tá bom? Mas antes você estava melhor. Umas 2 pessoas escreveram isso. E uma terceira pessoa, que inclusive, coincidentemente, tem meu sobrenome, mas não é da minha família, escreveu assim, eu até deixei aberto aqui para eu não esquecer. A pessoa colocou assim, como se fosse assim, né? Me ajudando, como se fosse dando um feedback muito importante, o qual eu não pedi a opinião, tá bom? A pessoa colocou assim pra mim, olha, concordo, fica melhor, mais cheinha, muito magra, aspecto de acabada. Você acredita nisso, gente? Que bafão, né? Mas lá pra você ver. Eu respondi: olha, fulana, nesse caso, o aspecto é mais uma impressão de quem está olhando de fora, pois a disposição, a vitalidade só aumentaram. Ou seja, eu tava falando em termos de saúde. E aí, pra mim, eu achei, né, eu tava respondendo todos os comentários de apoio e tal pra mim, eu tava respondendo pra ela também. E ela foi e colocou na sequência: rosto fala tudo. Digo isso porque quando estou magra, todos falam que pareço doente. Nem sempre estar muito magra fica bem, ainda mais depois dos 30. Aí eu escrevi: fulana, depende como se emagrece, né? Quando se emagrece com saúde, a pessoa sempre fica melhor e mais bonita. Porque talvez essa foi uma experiência que ela teve e não eu tive. Aí, vida que segue, depois ela continuou: mas você não ficou mais bonita não, meu bem. Você acredita, gente? Eu respondi: nesse caso, é apenas sua opinião. Agradeço. Mesmo não estando pedindo. Eu me acho bonita nas duas. Sou profissional da área da saúde e é sobre isso que o post se trata. Então, assim, eu tava reforçando que era um trabalho meu, não era eu pessoalmente, né, falando, né? Ela continuou: concordo com a qualidade de vida saudável, mas você foi infeliz nesse emagrecimento exagerado. Parece anorexia. Feedback. De boa, ela colocou. Aí eu respondi e finalizei: fulana, a foto da anorexia eu ainda vou postar. Continue acompanhando. Gente, graças a Deus, isso aconteceu no momento que eu estava curada, tá? Porque se fosse um momento que eu ainda estivesse passando por um transtorno de imagem, de compulsão alimentar, ou talvez saindo disso, talvez isso teria me jogado lá dentro de novo, sabe? A gente tem que ter muito cuidado, muita empatia, muito respeito com as pessoas que nós estamos conversando. E se você, jovem, passou por isso que eu também passei, isso nem foi lá atrás não, isso foi recente, eu sugiro que você, e finalizando essa nossa 4ª aula de hoje, pratique o perdão. Perdão, assim como respeito, não é concordar com a pessoa, é entender que ela pensa diferente de você e que talvez é uma pessoa que não sabe guardar a língua na boca, não aprendeu a silenciar, não aprendeu a filtrar. É uma pessoa, assim, eu não tenho outra explicação, sem noção e principalmente de autoestima baixa, tá? Eu sempre brinco que eu trabalho bem focada na felicidade das pessoas e da saúde, porque gente feliz não enche o saco. Quanto mais, isso é um segredo, tá? Mas pode contar pra todo mundo. Quanto mais feliz a pessoa estiver, mais ela cuida da própria vida. A pessoa fica feliz, ela começa a se cuidar, ela começa a malhar, ela começa a se cuidar mesmo, sabe? Ter um autocuidado. Agora a pessoa quando tá infeliz, ela não quer olhar pra ela porque ela está infeliz. Então ela faz o quê? Fica olhando pros outros, procurando infelicidade neles para poder se sentir menos infeliz. Deu pra entender? Então eu quero fechar esse dia de hoje agradecendo por você ter ficado até aqui comigo. Foi um vídeo bem mais longo, peço muito perdão pra vocês, tá bom? Por esse vídeo longo, mas não poderia deixar de compartilhar isso aqui com vocês e gostaria que vocês também pudessem compartilhar com outras pessoas que vocês julguem que pode ajudar e muito. Meu objetivo realmente é esse, fazer pessoas mais felizes e mais saudáveis, e agora vocês entendem o porquê, e que vocês possam praticar o perdão. Combinado assim? Então, aguardo vocês no nosso próximo vídeo, na nossa 5ª aula da websérie Como Lidar com Críticas. Até lá. Tchau, tchau.